Olá, bom dia, queridos alunos. Nós estamos em nossa primeira aula do ERE. Hoje é uma aula de revisão. Vamos ver Primeira Lei de Mendel, que também podemos chamar de Primeira Lei de Mendel como dominância completa, né? E, como vimos aqui, e que representa a herança de uma característica. Bem, o que nós observamos por aqui? Que toda a primeira lei de Mendel, a gente sempre trabalha a herança de apenas uma característica de cada vez. Aqui no caso, demos exemplo da cor da semente da ervilha, que é representada pelo gene V maiúsculo. E este gene sempre terá dois alelos, né? Ou antigamente, como Mendel falava, fatores. Então, temos o alelo letra maiúscula, chamado de dominante, e o alelo letra minúscula, Vzinho, chamado de recessivo. Então, todo indivíduo, na primeira lei de Mendel, ele vai possuir um dos três genótipos diferentes. Então, eu posso ter um indivíduo Vzão, homozigoto dominante, Vzinho, heterozigoto, ou Vzinho, homozigoto recessivo. Na primeira lei de Mendel, o alelo maiúsculo, ele sempre domina o alelo minúsculo. Ou seja, toda vez que você encontrar o indivíduo que recebeu de seus pais o genótipo Vzinho heterozigoto, o alelo Vzão nunca vai deixar o alelo Vzinho expressar a sua característica. Então, na primeira lei de Mendel, no exemplo cor da semente da ervilha, quando o indivíduo ele nasce, ele herda Vzão ou Vzinho, que está aqui em marrom, significa que este conjunto de alelos vai expressar a característica do indivíduo, ou seja, vai expressar o seu fenótipo, que no caso, Vzão ou Vzinho, representa fenótipo cor amarela da semente. E Vzinho representa a cor verde da semente. Então, vamos dar um exemplo. Nós temos aqui dois progenitores, né? Chamamos de geração parental. Eu tenho uma ervilha de semente amarela, Vzão, cruza com uma ervilha de semente verde, Vzinho. Nós sabemos que toda vez que esse casal, geração parental, vai cruzar, primeira coisa nós temos que saber quais são os gametas que eles vão oferecer para os seus descendentes. A semente amarela, Vzão, ela vai oferecer o gameta Vzão na meiose. E a semente verde vai oferecer o gameta Vzinho na meiose. Ou seja, esses indivíduos, eles só podem oferecer este tipo de gameta. Bem, então, toda vez que cruza, cada indivíduo oferece o seu gameta, que na fusão vai produzir um descendente chamado geração F1, que é amarela. Por quê? Porque esse descendente ele recebe o alelo Vzão de um de seus pais e o alelo Vzinho do outro, formando um heterozigoto Vzinho. Porém, eu quero mostrar a autofecundação dessa semente, ou seja, uma semente amarela que é fecundada por outra amarela heterozigota, ou seja, nós vamos fazer o cruzamento entre duas sementes, Vzinho com Vzinho. O que a gente nota quando a gente observa o cruzamento de duas sementes heterozigotas? Primeiro, quais são os gametas que cada uma pode oferecer? Então, vimos que a semente amarela, Vzinho, pode oferecer dois tipos diferentes de gametas. O gameta Vzão e o outro gameta Vzinho. Então, toda vez que eu for cruzar essa semente amarela com a outra amarela, ou seja, estamos cruzando os gametas de uma semente aqui em azul e com os gametas da semente em rosa. Então, o que a gente nota quando a gente faz o cruzamento? A gente nota 4 possibilidades diferentes. Eu tenho possibilidade em 4 do descendente nascer homozigoto dominante,
duas possibilidades em 4 de nascer heterozigoto e uma possibilidade em 4 de nascer homozigoto recessivo, Vzinho, Vzinho. Então, qual é a proporção genotípica esperada? Ou seja, quando eu falo proporção genotípica, eu quero saber quais são as probabilidades de combinações de alelos que o descendente pode vir a ter. Veja, gente, esta fecundação, esse quadradinho que a gente está mostrando, é o nascimento de um descendente só. Ou seja, cada descendente tem o seu quadradinho. Então, aqui na proporção genotípica esperada, cada descendente deste cruzamento ele pode ter, então, 1/4 de chance de nascer Vzão, Vzão, 2/4 de nascer Vzão, Vzinho e 1/4 de nascer Vzinho, Vzinho. Então, falamos que a proporção ela é 1/2/1. Mas nós sabemos que cada genótipo ele expressa uma característica. Ou seja, no nosso exemplo, uma cor de semente. Então, se o indivíduo nascer 1/4 Vzão, Vzão, ou ele nascer 2/4 Vzão, Vzinho, então ele tem um total de 3/4 de possibilidade de nascer de semente amarela, porque os dois genótipos representam alelo dominante, que é o Vzão, então vai expressar a cor amarela da semente. Somente 1/4 de possibilidade de nascer uma semente de cor verde, porque é somente nesse 1/4 que nós temos 100% de alelos recessivos. Então, eu tenho aqui uma proporção fenotípica esperada de 3. Esse 3/1 é o número do denominador que nós estamos mostrando aqui. Então, o que a gente recorda, que nós já estudamos no início do ano, que toda vez que eu tenho um cruzamento entre dois heterozigotos, na primeira lei de Mendel, sempre teremos proporção genotípica 1/2/1 e proporção fenotípica 3/1. Bem, mas, claro que isso nós estamos levando em consideração a probabilidade de um evento só, certo? Mas, na genética, nós podemos trabalhar com probabilidades de mais de um evento. Então, vamos começar primeiro vendo o que é probabilidade. Probabilidade é a relação entre um ou mais eventos esperados e o número de eventos possíveis. E, dentro da genética, nós vamos usar duas regras, a regra do E e a regra do O. A regra do E é quando eu tenho mais de um evento, ou seja, 2 ou mais eventos independentes que podem ocorrer ao mesmo tempo. E, nesse caso, eu vou multiplicar o resultado dos eventos para chegar num evento único, numa probabilidade única. Agora, quando nós queremos saber a probabilidade de 2 ou mais eventos que são mutuamente exclusivos ocorrerem, nós então vamos somar o resultado de cada probabilidade de cada evento e dar o resultado. Então, vamos colocar na prática isso. Bem, vejamos, eu te dei um exemplo aqui em cima. Vamos ler. Em humanos, olha o meu cursor, vamos acompanhar. Em humanos, a cor de olho é condicionada pelo alelo azão. Indivíduos com genótipo azão-azão ou azão-azinho expressam cor de olho preto. Indivíduos azinho-azinho expressam cor de olho azul. Olha a pergunta. Do cruzamento entre uma mulher azão-azinho com um homem azão-azinho, pergunta-se. Então, nós fizemos o cruzamento aqui embaixo, olha. Azão-azinho cruzando com azão-azinho. O que a gente já sabe? Que tanto a mulher quanto o homem vão oferecer 2 tipos de gametas. A mulher oferece o azão e o óvulo azinho. E o homem oferece o espermatozoide azão e o espermatozoide azinho. Então, quando uma criança nasce,
casal, como é que essa criança vai nascer? Ela tem 4 probabilidades de nascer. A primeira, azão, azão. A segunda, azão, azinho. A terceira, azão, azinho. A quarta, azinho, azinho. Essa criança vai nascer uma delas. Mas olha a pergunta. Qual é a probabilidade de nascer uma criança azão, azão? Este é o evento que eu desejo. Então, vamos lá? Eu desejo a resposta. Probabilidade da criança nascer o quê? Azão, azão. Então, vamos olhar quando fizemos o cruzamento, né? Quantas possibilidades dentro das 4 que nós temos nasce azão, azão? Nós temos uma em 4. Então, a probabilidade é 25% ou 1/4, que é a resposta. Você nota que neste exemplo eu utilizei apenas um evento. Qual é o evento que eu desejava? Que a criança viesse a nascer azão, azão. Agora, vamos pegar este mesmo cruzamento desse casal, azão, azinho com azão, azinho, ou seja, esse mesmo cruzamento que fizemos aqui, e vamos ver qual é a próxima pergunta que vai ser pedida. Agora, está pedindo, olha, qual é a probabilidade de nascer uma menina azão, azinho? Veja, temos agora 2 eventos. O primeiro evento, a primeira probabilidade é de nascer menina. E a segunda probabilidade é dessa menina nascer azão, azinho. Então, qual é a primeira coisa que nós temos que nos perguntar numa questão de prova? Quando eu pergunto, eu posso colocar o E entre as probabilidades? Ou seja, são 2 eventos independentes, aonde um não atrapalha o outro? Vamos ver. Veja se eu posso perguntar. Qual é a probabilidade de nascer uma menina e que ela tenha o genótipo azão, azinho? Veja, as 2 probabilidades podem ocorrer ao mesmo tempo. Então, nós vamos achar cada probabilidade separado e depois nós vamos, na resposta, multiplicar as 2 respostas. Então, vamos lá? Qual é a probabilidade de nascer menina? 1 em 2, né? Porque ou é menina ou é menino. Então, eu tenho 1/2 de probabilidade de nascer menina. E qual é a probabilidade de nascer azão, azinho? Vamos para o nosso cruzamento. Eu tenho aqui 2 probabilidades em 4 de nascer azão, azinho. 2 em 4. A resposta final, a probabilidade de menina vezes a probabilidade azão, azinho. Então, eu vou multiplicar 1/2 vezes 2/4. Resposta, 2/8 ou 1/4. Então, qual é a resposta da probabilidade de nascer uma menina azão, azinho? 1/4. Veja que nesse exemplo nós utilizamos a regra do E. Por quê? Porque nós multiplicamos os 2 eventos. Vamos ver um outro exemplo do mesmo cruzamento. Agora eu quero saber qual é a probabilidade da criança nascer de olho preto. Bem, aquele casal, né, azão, azinho com azão, azinho, para a criança nascer de olho preto, nós já sabemos que é uma característica dominante. Então, se ela nascer azão, azão, é dominante. Se ela nascer azão, azinho, é dominante também. Então, dentro dos 4 eventos possíveis, nós temos 3 eventos onde a criança pode nascer com o alelo dominante e ter olho preto. Então, se ela nascer azão, azão, ela nasce de olho preto, 1/4. Se ela nascer azão, azinho, ela também nasce de olho preto, 2/4. Veja, nós temos 2 respostas, a resposta 1/4 e a resposta 2/4. Só que nesse caso, a criança não pode nascer azão, azão e azão, azinho. Não. Cada criança só pode ter 2 alelos, porque um vem da mãe e o outro vem do pai. Então, a criança pode nascer azão, azão ou azão, azinho. Então, nesse caso, nós vamos somar os eventos. É uma regra do ou. Então, aí agora, qual é a probabilidade de nascer azão, azão? 1/4. Qual é a probabilidade de nascer azão, azinho? 2/4. Eu vou somar 1/4 mais 2/4, 3
2/4 é a resposta do exercício. Então, você observa que eu te mostrei uma situação onde eu vou somar, que é regra do e outra situação onde, eu vou multiplicar na regra do e eu vou somar na regra do ou. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, tá? E por último, nessa aula, nós temos que falar sobre os ideogramas ou genealogias. Bem, vamos por partes. Toda vez que eu penso no ideograma, eu estou te contando a história de uma característica em uma família, que podem ter muitas gerações. Aqui eu estou te mostrando 2 heredogramas. Um heredograma cuja herança é autossômica recessiva e o outro heredograma cuja herança é autossômica dominante. Vamos bem devagar. Pessoal, no mesmo heredograma eu não posso ter recessivo e dominante ao mesmo tempo. Bem, quem é que determina se a herança é recessiva ou se a herança é dominante? Quem determina é sempre a característica em negrito. Observe que no seu heredograma nós temos 2 características. Uma característica que está em branco e a outra característica que está em negrito. Então, uma delas é a característica dominante e a outra é a característica recessiva. Então, nós temos que descobrir qual característica aí é a dominante e qual característica é a recessiva. Você poderia falar comigo, professora, só tem uma característica em negrito aí. Então, é ela que é recessiva. Não, isso não quer dizer isso, tá? Bem, vamos recordar? No heredograma, todo quadradinho representa masculino, toda bolinha representa feminino. E à sua esquerda, eu tenho as gerações do romano. Então, eu tenho a geração 1, geração 2, geração 1. Estou falando do heredograma da sua esquerda, onde está o meu cursor. A geração 1 é formada pelo casal, o homem número 1, casado com a moça número 2. A geração de algarismo romano 2 representa os filhos da geração 1. Então, eu tenho o menino 2.1, o outro menino 2.2, a menina 2.3, que está aqui em negrito, e o menino 2 e a menina 2.3, perdão. Então, nós temos esses 3 filhos da geração 1. Essa menina, que está com a característica em negrito 2.3, é casada com um rapaz de outra família. E ele tem uma filha, que é a geração 3, 3.1. Vamos dizer que essa menina 3.1 é filha do casal 2.3 com 2.4 e ela tem como avós maternos 1.1 e 1.2. Então, vamos ver. Será que essa característica em negrito é dominante ou é recessiva? Para isso, galera, a gente usa uma regra. Qual é a regra? Vamos ver. Veja lá. Procure no seu heredograma, não importa quantos tem, procure um casal que tem o mesmo fenótipo. Olha, o casal 1.1, 1.2 tem o fenótipo em branco. E eles têm uma filha 2.3 com fenótipo diferente. Toda vez que você enxerga isso, obrigatoriamente, o fenótipo da criança aqui, que é um fenótipo diferente, ele representa o fenótipo recessivo. E os pais representam o fenótipo dominante. Então, neste heredograma, o fenótipo em negrito é sempre o recessivo. Então, neste caso, esta herança é chamada de autossômica recessiva, porque quem determina o nome da herança é
o fenótipo em negrito, que aqui descobrimos que é recessivo. Então, vamos usar uma letra qualquer. Vou usar o gene A. Então, como nós já descobrimos que a característica em negrita é recessiva, essa menina ela é Azinho, Azinho. De quem que ela recebeu o primeiro alelo Azinho? Do seu pai. Mas seu pai tem uma característica branca, é uma característica dominante. Então, obrigatoriamente, seu pai tem o genótipo Azão-Azinho. Sua mãe também, Azão-Azinho. Então, observe que essa herança é chamada recessiva porque essa criança, essa filha, é que condiciona o nome da herança, porque ela tem alelos recessivos. Vamos comparar essa herança com a do lado direito. Observe. Vamos procurar aqui no lado direito, nesse heredograma de uma outra família, e você observa primeiramente que eu não tenho aqui os algarismos romanos, 1, 2 e 3. Quando a gente não tem o algarismo romano, a gente numera seguindo a sequência. Então, ó, indivíduo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim sucessivamente. Então, vamos usar a regra. Eu vou buscar um casal de mesmo fenótipo que tem filho com fenótipo diferente. Veja, casal 1 e 2 não são de mesmo fenótipo. Um é preto, o outro é branco. Casal 3 e 4 também. Casal 7 e 8 também. Então, o único casal de mesmo fenótipo é o casal 12 e 13. A moça 12 é casada com o homem 13. E observe que eles têm uma filha, número 14, com fenótipo diferente. Então, vamos lembrar da regra? Toda vez que você tem casais de mesmo fenótipo, com filho de fenótipo diferente, obrigatoriamente o fenótipo do filho é o recessivo. Então, aqui no caso agora, quem tem característica em branco é Azinho-Azinho. E quem tem característica em preto é dominante. Então, a herança autossômica é chamada dominante agora. Observe, tá vendo a diferença? O que dá nome à herança é sempre a característica rachurada. Aqui no primeiro caso, a característica rachurada é Azinho-Azinho. Aqui no segundo caso, a característica rachurada é dominante. Então, vamos colocar o restante dos genótipos? Vamos voltar para o primeiro. Se esse casal é Azão-Azinho com Azão-Azinho, o que nós vamos ter? Que esses dois primeiros filhos têm característica em branco, então são dominantes, lembra? Tem Azão. Mas qual é o outro alelo que eles têm? Não dá para saber, porque eles podem receber o primeiro Azão do pai e o segundo Azão da mãe e serem Azão-Azão. Ou então, eles podem receber o Azão do pai e um Azinho da mãe também, não dá para saber. Então, nesse caso, eles podem ser tanto Azão-Azão quanto Azão-Azinho. Então, a gente coloca esse underline aqui. Toda vez que você vê numa prova esse contexto, Azão com underline, significa que ele pode ser Azão-Azão ou Azão-Azinho. Aqui também, aqui eu já sei que essa moça é Azinho-Azinho, já sei então que a sua filha aqui, ó, 3.1, a sua mãe só pode lhe oferecer o alelo Azinho. Então, ela recebe o Azinho da mãe. Só que ela tem uma característica em branco. Então, ela obrigatoriamente é dominante. Vamos lembrar, né? Então, o outro alelo dela tem que ser Azão, que ela herdou do pai. Então, essa criança, obrigatoriamente, ela é Azão-Azinho. Certo? No programa de cá, o que nós vamos ter? Nós vamos lembrar, né? Todo indivíduo Azinho-Azinho é branco. Então, todas as crianças, todos os indivíduos em branco aqui, você já coloca Azinho-Azinho neles. Tem que ser igual, tá, gente? Você não pode colocar no heredograma, por exemplo, Azinho-Azinho aqui ou então Azão aqui. Não, porque a característica em branco, ela é letra minúscula. A gente descobriu aqui nessa regra. Então, todo indivíduo em negrito é que tem dominante aqui. Então, você observa que a diferença entre as duas heranças, ok? Então, cuidado na hora de uma prova, observe, busque primeiro um casal igual, de características diferentes, use a regra
para depois você iniciar o processo. Tá legal? Gente, espero aí que vocês tenham entendido tudo. Façam os exercícios para que na próxima aula, na próxima semana, a gente possa, então, corrigir esses exercícios, tá bom? Então, nós vamos, então, parar aqui a nossa aula.